E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Nos encontramos aqui para estudar química orgânica e uma parte da química orgânica chamada de isomeria, tá? Isomeria, ela é uma palavra que deriva de duas outras palavrinhas, né? Da partezinha iso, né, que significa igual, e meros, que significa parte. Então, a palavra isomeria significa parte igual ou igual parte, tá? Isomeria estuda compostos que possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, igual fórmula molecular, igual parte, mas esses compostos têm diferente fórmula estrutural e diferentes propriedades físicas e químicas, ok? Por exemplo, nós temos dois líquidos, ou melhor, dois recipientes, um que contém um líquido e outro que contém um gás. Eles são diferentes, é claro, mas não é essa a única diferença. A segunda diferença que existe entre eles é a temperatura de ebulição. O líquido entra em ebulição nessa temperatura, 78,5, e o gás a menos 23,6 graus Celsius. Então, nós temos outra diferença, que é a sua fórmula estrutural e os seus nomes. Isso aqui é um álcool, isso aqui é um éter. Então, nós temos duas substâncias diferentes, mas contêm a mesma fórmula molecular. Se você contar todos os elementos químicos que existem nessa fórmula estrutural, você vai chegar na mesma fórmula molecular para as duas substâncias. Neste caso, nós temos isômeros. Esse líquido, o álcool, é isômero do gás, que é o éter. Isomeria plana é um tipo de isomeria que estuda os isômeros por meio de suas fórmulas estruturais, como a gente está vendo, tá? Então, um primeiro tipo de isomeria plana é a isomeria plana de cadeia. A isomeria plana de cadeia, já está dizendo, tem a sua diferença entre as cadeias carbônicas. Por exemplo, aqui eu tenho uma cadeia aberta e aqui eu tenho uma cadeia fechada, mas que contém a mesma fórmula molecular. Logo, essas duas substâncias são isômeros de cadeia. Aberta ou alifática, né, ou acíclica, fechada ou cíclica. Nesse caso, segundo caso de isomeria de cadeia, eu tenho uma cadeia normal, tá? Normal, e uma cadeia ramificada. Então, a mesma fórmula molecular, mas a diferença está nas cadeias. Cadeia normal e cadeia ramificada são diferentes e isso faz parte de isomeria de cadeia. Terceiro caso de isomeria de cadeia não existe, né? Vamos para a isomeria de função agora. Na isomeria de função, nós temos a diferença entre os seus isômeros está na função, ou no grupo funcional, tá? Nós temos aqui o grupo dos aldeídos, né? Você veja que tem a carbonila aqui, tá? O C-OH é a carbonila, mas essa carbonila está ligada a um hidrogênio aqui desse lado. Logo, nós temos o grupo dos ácidos carboxílicos. Aqui também nós temos a carbonila, mas do lado, ligado a essa carbonila, nós temos dois carbonos, nesse caso assim, né? Nós temos dois carbonos e, consequentemente, isso aqui é uma cetona. Então, diferentes grupos funcionais, mesma fórmula molecular, nós temos isomeria de função, ok? É um aldeído e uma cetona. Outra isomeria de função é quando aqui eu tenho um álcool, tá? Eu tenho um hidroxila ligado a carbono que só tem ligações simples e eu tenho um éter. Esse oxigênio que é o heteroátomo entre dois carbonos. Então eu tenho álcool éter, isomeria, a diferença entre as cadeias é a função, a fórmula molecular é a mesma, tá? Isomeria de função. Terceiro caso, isomeria de função, né, nós temos aqui um ácido carboxílico e nós temos um éster. Então eu tenho duas funções diferentes, mesma fórmula molecular, isomeria funcional ou isomeria de função. Beleza? Ácido carboxílico éster. Quais foram os três pares que a gente viu? A gente viu o ácido carboxílico éter, né? A gente viu aldeído e cetona, né? E a gente viu álcool e éter. Álcool éter. E
Essa última agora que a gente viu foi ácido carboxílico e éster. Beleza, vamos ver a isomeria de posição. Já está dizendo aqui a palavrinha de posição, alguém vai mudar de posição. Nesse caso, quem está mudando de posição aqui é a hidroxila, que está aqui no carbono 1 e aqui ela está no carbono 2. Logo, essa hidroxila mudando de posição, as duas substâncias têm a mesma fórmula molecular, nós temos um caso de isomeria de posição. Bem, você tem que ver o seguinte, quem pode mudar de posição, geralmente aparecem essas funções, esses grupos funcionais, né? OH-, né? o NH2, o CO, ou Cl, Br, I, esses são os grupos funcionais que aparecem mais nos casos de isomeria de posição, tá? Quem está mudando de posição aqui é a ramificação, tá? Aqui uma ramificação metil, né? E ela aqui está no carbono 2, e aqui essa isomeria aqui, ela está no carbono, essa ramificação ela está no carbono 3. Logo, a ramificação mudando de posição também é um caso de isomeria de posição, é claro. Nós temos aqui, quem é que está mudando de lugar? A ramificação. Outro caso de isomeria de posição, onde quem muda de lugar aqui é a insaturação. A insaturação. Então aqui eu tenho a insaturação está no carbono 1 e aqui a insaturação está no carbono 3. Logo, a insaturação está mudando de posição. Lembrando que isso tanto vale para ligações duplas, como vale para ligações triplas, tá? Insaturação, mudando de lugar, mudando de posição. Beleza? Então, nós temos um caso especial de isomeria, chamada isomeria de compensação ou metameria, tá? Agora, parece a posição, cuidado para não confundir. Quem está mudando de lugar aqui é o heteroátomo. O que é heteroátomo? É um átomo diferente, que podem ser esses que aparecem aqui, ó, tá? Um desses aqui, que são os mais comuns. Um átomo diferente, ele aparece entre dois carbonos, e nesse caso ele está mudando de posição. Só vale para heteroátomo. Aqui, se eu numerar, seria posição 1, aqui seria posição 2, tá? Aqui posição 1, posição 2, posição 3. Então ele está mudando de posição. Se eu por acaso quisesse numerar essa cadeia para ver se realmente ele está mudando de posição ou não. Então esse caso é um caso de isomeria de compensação e não isomeria de posição, porque isso é um caso exclusivo dos heteroátomos, tá? Vamos ver o último caso aqui, que é o caso da tautomeria, né? Um tipo de isomeria especial onde acontece um equilíbrio dinâmico. Só acontece entre essas duas substâncias aqui, aldeído e enol e cetona e enol. Sempre enol, aldeído, enol, cetona, enol. Só esses dois casos, tá? Então o que acontece aqui é o seguinte, um rearranjo molecular. Nesse rearranjo molecular, essa dupla ligação ela vem para cá formar a dupla com esses dois carbonos, consequentemente esse carbono ficaria com 5 ligações, 5 valências. Só que isso não pode acontecer, então um desses hidrogênios sai daqui e vai se ligar com o oxigênio, formando essa hidroxila aqui, e a dupla fica aqui entre os dois carbonos, bonitinha, do jeito que a gente está vendo aqui, beleza? A mesma coisa acontece com as cetonas. A dupla do oxigênio quebra no rearranjo molecular, vem para cá formar uma dupla com esses dois carbonos, consequentemente um desses hidrogênios vai se ligar ao oxigênio, formando a hidroxila, e a dupla está bonitinha aqui entre os dois carbonos. Isso são os dois casos mais básicos e que mais aparecem nos vestibulares de tautomeria. Equilíbrio dinâmico, né? Nesse caso aqui eu tenho aldeído e enol, e aqui eu tenho cetona e enol. Nesse caso, um aldeído vira enol e um enol vira aldeído. Isso aqui ocorre o tempo todo, tá? Isso aqui deve estar num recipiente fechado, e aqui no recipiente, dentro do recipiente fechado, vai acontecendo essa transformação, esse equilíbrio dinâmico que estudamos, que é um caso especial de isomeria chamado de tautomeria. Bem, acabamos isomeria plana,
Próxima aula a gente vai ver isomeria geométrica. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal!